Então, vamos estudar hoje sobre velocidade média. O que vem a ser a grandeza física, a velocidade média, meus queridos? Tá? Ela tem a ver o seguinte com variação do que? Do espaço, tem que ter movimento, tá? Em função do tempo. Tudo bem? Então, escrevam aí. A velocidade tem a ver com o quê? Variação do espaço em função do tempo. Tá legal? Porque, gente, se eu ficar parado, tá? Se eu ficar, o móvel ficar estático, ele não tem velocidade, ele está em repouso. Vocês concordam comigo? É ou não é? Então vamos supor aqui, ó, se eu tiver um móvelzinho aqui, ó, um ponto material qualquer. Se eu tiver aqui, ó, desenha titio, desenha titio. Opa, vamos ver quem chegou agora aí. Peraí. Meus amigos, velocidade média tem a ver com variação do espaço em função do tempo. Porque se um ponto material, tá, ele se movimentar na trajetória, desenha titio, tá? Ele parte aqui, né, desse ponto aqui, vamos supor, né, que ele parta desse ponto e vai até, ou seja, aquela posição, dessa posição aqui até essa outra posição onde está aqui. Tudo bem? Se ele variou de posição, ele tem o quê? Velocidade. Tá legal? Agora, meus queridos, se ele estiver em repouso, tá? Então, escrevam, por favor, um corpo em repouso. Um corpo em repouso, o que acontece? Sua velocidade é igual a zero. Tá legal? A velocidade dele vai ser igual a zero, porque o corpo está em repouso. Velocidade igual a zero. Tá legal? Então, se ele estiver em repouso, tá? Parado, a velocidade dele vai ser zero. Tá legal? Tudo bem? Tudo bonito? Maravilha. Meus amigos, agora é o seguinte. Vamos supor que um móvel ele esteja nesta posição aqui, ó, que eu vou chamar o quê? De posição inicial 1. Tá vendo aqui, ó? S1 é a distância até aqui, ó. Se tiver aqui 0, eu tenho marco 0, tá? É o marco 0. Da onde eu passo o quê? O marco 0 é da onde eu passo o quê? A medir o quê? A distância, ou seja, a posição de um corpo na trajetória. Tá tudo bonito? Vamos lá. Tá beleza, meus queridos? Então, ó, se o móvel variou posição, ó, toda posição que é inicial, meus queridos, tá? Na física, aqui ele chamou o quê? De S1, que é o quê? A posição que o móvel vai ter, ó, S1, aqui, ó, S1, é a posição que ele vai ter inicialmente, em relação ao marco 0. E ele vai ter o quê? Depois de um certo tempo, ó, variou o tempo, ele o quê? Ele passou a ter o quê? Uma posição S2, que é uma posição em relação ao marco 0, chamou de S2. Meus queridos, e o ΔS é o quê? Delta significa na física, escreva aí, por favor, delta é a mesma coisa que variação. Tá legal? Delta é variação. E o que vem a ser velocidade? Velocidade vai ser sempre o quê? ΔS sobre ΔT. Tá legal? Então, escreva aí, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Tudo bonito? E o que vem a ser delta? É o quê? Vai ser qualquer delta, gente, é sempre o quê? Escreva aí, por favor. Vamos lá. Escreva aí, por favor. Qualquer variação vai ser o quê? Vai ser uma situação final menos a inicial. Tá legal? Qualquer variação vai ser final menos inicial. Se é ΔS, delta significa variação do espaço. S é espaço, tá? Ou seja, o S tem a ver o quê? Com a posição que o móvel está o quê? Na trajetória, tá? A posição. Escrevam aí, por favor. O S, tá? O S tem a ver com posição. Posição na trajetória, o S. Então, meus queridos, o ΔS sobre ΔT é a velocidade. Vai ser o quê? ΔS. Posição final menos posição inicial. E a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Tempo inicial, por quê? Ele partiu com o tempo aqui, ó, aonde começou a apertar o quê? Com o cronômetro. Tá com o cronômetro aqui, ó. Geralmente a gente utiliza também o quê no cálculo da velocidade?
o quê? Quando a gente marca o ΔT, né, a gente também usa o quê? O tempo inicial também pode ser igual a zero. Tá legal? O tempo inicial é igual a zero. Por quê? É onde a partir o quê? Desse tempo eu o quê? Eu aperto o quê? O botãozinho do cronômetro. Tá legal? Do cronômetro. Belezinha? Tá bonito? Tá tudo dominado? Tem uma outra forma que a gente usa o seguinte, ó, para você guardar isso aqui também, ó, é ΔS sobre ΔT, tá? Se você manipular aqui, vai ficar assim, ó, o ΔT tá dividindo, passa lá multiplicando, passa multiplicando. Então, aí vai ficar velocidade média vezes ΔT igual a ΔS, tá? Quando eu dou aula para meus alunos de concurso, né, lá em pré-vestibular alguma coisa, eu falo assim, ó, para pré-militar, eu falo assim, ó, Deus, tá? Deus vê tudo. Tá legal? Deus vê tudo. Beleza? Distância, velocidade vezes tempo. Ó. Deus vê tudo. Vocês gostaram? Distância, velocidade vezes tempo. Ó. Deus vê tudo. Vamos lá. Então, ó, Deus vê tudo. Agora nós vamos falar sobre a unidade de quê? De velocidade. As unidades. Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, então, sobre as unidades de velocidade, você sabe que velocidade média é o quê? Vai ser variação do espaço, ΔS, sobre ΔT, que é a variação do tempo. O ΔS, no Sistema Internacional de Medida, a posição do móvel, tá? O S, no Sistema Internacional de Medida, SI, tá bom? O famoso Sistema Internacional de Medida. O que acontece no Sistema Internacional de Medida? 2 pontos, vamos lá. SI. O espaço vai ser dado em metros. Tá legal? O espaço vai ser em metros. E o tempo vai ser dado em segundos. Tá legal? Em segundos. Então, nós temos o quê? Que a velocidade média, ela pode ser medida como aqui a velocidade média. Vamos lá, as unidades de velocidade média. Então, as unidades, ela pode ser o quê? Pode ser metros por segundos. É ou não é? Metros por segundo, que é o quê? É espaço sobre tempo. Metros por segundos. Tá vendo? Dividindo, ó. Metros por segundo. Como também, gente, a gente tem outra unidade muito famosa, a outra, é o quê? A outra é quilômetros por hora. Tá tudo tranquilo? Quando eu tenho, olha só, eu posso transformar metros por segundo para quê? Para quilômetros por hora. Para isso, você vai usar o quê? Uma relação. Tá bom? Você vai usar o quê? Uma relação. Vamos lá. Há uma relação entre eles. Tá legal? Uma relação aí de proporcionalidade. Beleza? Vou usar aí o quê? Uma situação em que eu consigo transformar metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. Então, vamos lá. Então, ó, nós temos metros por segundo e eu posso transformar para quilômetros por hora. Belezinha? Então, meus amigos, quando eu tenho que transformar, desenha titio. Quando eu tenho que transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico, tá? O fator que eu vou multiplicar vai ser 3,6. Você vai multiplicar por 3,6 para você transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Tudo bem? E quando você tem que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Tá legal? Você vai dividir por 3,6. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Meus amigos, vou dar para vocês aqui as mais famosas, tá? Mais famosos valores de velocidade que vocês vão encontrar em muitos problemas, que você vai bater o olho e vai falar, é tanto. Só de você ver aqui que eu vou colocar para você. Vamos lá. Então é o seguinte, quanto que corresponde 10 metros por segundo em quilômetros por hora? Vamos lá. Aqui, ó, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico 3,6. 3,6 vezes 10 vai dar 36. Então, 10 metros por segundo corresponde a 36 o quê? Quilômetros por hora. Se eu dobrar a velocidade de metros por segundo, ó, agora é 20. 20 vezes 3,6, se eu multiplicar por 3,6, ó, quando eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o quê? Eu multiplico por 3,6. Está tudo tranquilo? Tudo dominado? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 20 vezes 3,6, vai dar o quê? 72
quilômetros por hora. Tá tudo tranquilo? Tudo dominado? Agora vamos lá. 30 vezes 3,6. Então, ó, 30 metros por segundo. Vou o quê? Transformar para quilômetros por hora. Isso aqui vai ser igual a 108 quilômetros por hora. Tá legal? E, professor, e 40 metros por segundo vezes 3,6? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar quanto, meus amigos? Vai ser igual a 144 quilômetros por hora. Tá vendo? Então, é bater o olho e você já vai lembrar, ó. Olha aqui que legal, olha só. Aqui eu dobrei, olha aqui, ó. Aqui eu dobrei, não foi, ó? De 10 para 20, dobrei, vezes 2. Aqui o que aconteceu, olha que legal, ó. 36 vezes 2 dá o quê? Vai dar 72, não vai? Que espetáculo, né? Olha aqui, gente, ó. Aqui eu multipliquei por 2, ó. Olha a dica do professor Anderson, ó. Dica monstro. 10 metros por segundo é 36, não é? Quando é 20, o que você faz? Ó, aqui eu multipliquei por 2. Então, para cada o quê? Você multiplica por 2, não é? Quando aqui, ó, 30 não é o triplo de 10? Olha que bonito, ó. 30 é o múltiplo de 10, não é isso? Que eu multiplico por 3. Multipliquei por 3, ó. Eu sei 36. 36 vezes o quê? Vezes 3 vai dar quanto? Desenha titio, vamos lá. Então, ó, multiplico por 3, ó. Vezes 3. Olha que bonito, gente, ó. 10 para 30, multipliquei por 3. É o triplo. Então, ó, a velocidade correspondente a 30 metros por segundo em quilômetros por hora, também multiplico por 3 ao 36. Olha que legal, ó. Tá vendo, ó? 36 vezes 3 dá 108. Vocês gostaram? O que 40 é do 10? É 4 vezes. Então, multiplico por 4, 36, vai dar 144. Tá vendo? Ou seja, você o quê? Você guarda uma, leva uma, não é isso? E ganha o quê? Ganha mais 3. Ganha mais 3. Leva uma, ganha mais 3. Vocês gostaram? Vou dar um tempo para vocês fazerem esse 14 aqui. Vamos lá, um minutinho, vamos lá. Vou deixar vocês fazerem também, participarem. Vamos lá. Converta as medidas de velocidade abaixo, tudo bem? Converta 20 metros por segundo para quilômetros por hora e converta 54 quilômetros por hora para metros por segundo. Vamos lá. Participe com o professor, vamos lá. Então aqui, 20 metros por segundo para quilômetros por hora. Então vamos lá. Quando eu tenho que transformar metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então aqui, ó, 20 está em metros por segundo, multiplico por 3,6. Tá legal? E eu já havia falado lá, né? Os múltiplos de 10, certo? Você já sabe que aqui vai dar quanto? 72 quilômetros por hora. Show? Maravilha? É isso aí. Porque eu sei que 10, né? 10 metros por segundo dá 36. 20 é o dobro. Então, o dobro de 36 é 72. Legal. Maravilha. Agora aqui, gente, ó. Converta 54 km por hora em metros por segundo. Maravilha. Vamos lá. Ó, você sabe que 10 metros por segundo é 36 quilômetros por hora. Multiplico 3,6. Aí você sabe que 20 metros por segundo é igual a 72 km por hora. Outra muito famosa, tá? Vou dar dica para você, é 15. Vamos lá. 15 metros por segundo, tá? Que vai ser igual a 54. Tá na meiuca aqui, tá? Dos que não são múltiplos de 10, tá? Mas é na meiuca. Guarda isso aí, sempre cai em prova esses, tá? Por isso que eu sei já até o valor, tá legal? Dica do Sr. Anderson. 54 km por hora, tá legal? Tudo bem? Tranquilo, vamos lá. Professor, então quando eu tenho que passar de quilômetros para metros por segundo, se você esquecer isso aqui, você vai pegar 54 e dividir por quanto? Vai dividir por 3,6, tá legal? 3,6. Então eu vou fazer o que, professor? Eu vou sumir com essa vírgula aqui. Então coloco vírgula 0, tem a mesma quantidade de casas decimais. Depois de ter a mesma quantidade de casas decimais, eu vou cortar as vírgulas. Então, 1 vezes 36 dá 36, beleza? Aí vai sobrar quanto aqui? Aqui dá 8, mais 6, 14, certo? Que emprestou para lá vai dar 18.
abaixo o zero, tudo bem? 5 vezes 36 dá 180. Vamos lá, desenha titio. Resto zero. E corre pro abraço, ó. Sorrindo, sorrindo. Show de bola. Sorrindo, meus amigos, sorrindo. Show de bola e corre pro abraço, tá legal? Transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. Então, 20 vezes 3,6 dá 72, tá legal? E aqui, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6, dá 15. É só isso, professor? É só isso. Número 11, vamos lá. Um carro percorre 60 metros em 3 segundos. Calcule a sua velocidade média. Vamos lá. Então, ó, um carro percorre 60 metros em 3 segundos. Calcule a sua velocidade média. Meus queridos, o que vem a ser a velocidade média? Tá? Por mais que, olha só, vou dizer uma coisa para vocês aqui, meus queridos. Por mais que ele tenha várias velocidades instantâneas durante o percurso, mas eu posso medir essa, ou seja, representar por todas essas velocidades instantâneas no percurso, tá? Por uma velocidade média em todo o percurso, que é o quê? Que vai ser ΔS sobre ΔT, ou seja, variação do espaço sobre variação do tempo. Tudo bem? Tudo bonito? Então, a velocidade média vai ser 60 metros divididos por 3, porque ele variou, percorreu, ó, ele percorre 60 metros em um tempo, ou seja, variou o tempo em 3 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual a 20, o quê? Qual que é a unidade de medida aqui, meus queridos? Está o quê? Está em metros e aqui está o quê? Em segundo. Qual que vai ser o legal? Então, ó, se a distância está em metros e o tempo em segundos, a minha unidade de medida vai ser o quê? Vai ser metros por segundos. Tá tudo bonito? Tudo. Questão 12, hein? Um carro consegue percorrer 230 km em 2 horas de viagem. Calcule a sua velocidade média. Então, vamos lá, meus amigos. Então, corrigir. Vamos lá. Então, aqui. Um carro consegue percorrer 230 km em 2 horas de viagem. Calcule a velocidade média. Velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média vai ser, ó, a distância já está em quilômetros. 230 quilômetros em 2 horas, tá? Em horas. Então, 230 divididos por 2 vai dar quanto isso aqui? 115. 115 o quê? Quilômetros por hora. É só isso? É. Então, ó, ele diz assim, um caminhão, número 13, um caminhão parte da posição 50 quilômetros. Então, na trajetória, tá? Ela tem uma posição 50 quilômetros e ele está ali nessa posição 8 horas. Tá legal? 8 horas. E chega na posição da trajetória 230 quilômetros e chega às 10 horas. Tá legal? Então, nessa posição 230, ele chega a 10 horas. Então, aqui, meus queridos, olha só. Desenha titio, desenha titio. Na física, você pode desenhar, tá legal? Para você o quê? Verificar a situação. Vamos lá. Então, é como se fosse assim, ó. Ele está aqui nessa posição e ele vai para outra posição. Tudo bem? Desenha titio. Vamos lá. Então, aqui, ele está na posição 50 quilômetros e o tempo inicial aqui, então, ó, a posição 1 e tempo 1 é o quê? São 8 horas, tá? E ele vai para a posição 2 na trajetória, tudo bem? O quê? No quilômetro 230 quilômetros. E o tempo 2 que ele chega aqui é o quê? 10 horas, tudo bem? O que vem a ser velocidade média? Ele quer a velocidade média. Vai ser o quê? Velocidade média vai ser variação do espaço sobre variação do tempo. É ΔS sobre ΔT. Tá legal? Se você esquecer, lembra dessa aqui, ó. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Como eu quero velocidade, passo o tempo para lá. Então, velocidade é distância
sobre tempo. Passa dividindo o tempo aqui, ó, tá multiplicando, passa dividindo, tá legal? Velocidade é distância sobre tempo, ó, Deus vê tudo, tá legal? Aí você vai lembrar que é o quê? D é ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Velocidade então vai ser quanto? ΔS. Quem é o meu ΔS? Vamos colocar aqui, ó. O meu ΔS vai ser o quê? Posição o quê? ΔS é o quê? ΔS é posição final menos posição o quê? Posição inicial. Tudo bem? Então, meu ΔS vai ser posição final é quanto? 230 menos posição inicial, que é 50 km. Tá vendo? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 180. 180 quilômetros, tá legal? A variação do espaço, tudo bem? E meu ΔT? É a mesma coisa, ó. Vai ser o quê? Vai ser meu tempo 2 menos meu tempo 1. Então, vai ser 10 menos 8. Isso aqui vai ser igual a 2 o quê? 2 horas, tudo bem? Então, minha velocidade média vai ser 180 sobre 2, que já está em quilômetros por hora. Isso aqui vai ser igual a 90 quilômetros por hora. É só isso, professor? É só isso. Tá? Uma coisa importante, olha só. Uma coisa importante aqui. O tempo, tá? O tempo, ele não precisa ser igual a zero aqui, o tempo inicial. Ele pode dar um tempo inicial, um tempo final diferente de zero, o tempo inicial. Você vai pegar a variação do tempo, tá? Que é diminuindo o quê? O tempo final menos inicial. Tudo bem? Qualquer variação é final menos inicial. Tá legal? Tranquilo? Por quê? Porque o caminhão, tá? O caminhão aqui, desenha titio, ó, o caminhãozinho, ele está nesse sentido aqui, ó, da trajetória para lá. Tudo bem? Então, o espaço está o quê? O espaço está crescendo, ó. O valor do espaço está crescendo, tá vendo? Ó? Das posições estão crescendo os valores. Tudo bem? Tranquilo? Agora já vou adiantar para vocês uma coisa aqui que é importante, meus queridos. Olha só, que vai ser tópico para as nossas próximas aulas. Quando o móvel ele está o quê? No sentido aqui o quê? Da trajetória positivo, ó, que vai crescendo, o espaço vai crescendo, a variação do espaço é positiva, a velocidade também vai ser positiva, como aqui, ó. Por quê? Porque a minha variação do espaço é positiva. Tá vendo aqui, ó? 230 maior menos a menor. Tá legal? Agora, quando ele está no quê? No sentido contrário à trajetória, o meu ΔS vai ser negativo, aí a velocidade vai ser negativa. Tá legal? Velocidade vai negativa, por quê? Porque a minha variação do espaço, ela também é o quê? Negativa. Tá? Tudo acontece. Se ele estiver assim, vamos lá, esse outro móvel aqui, vamos supor que ele vai sentido contrário. Eu tenho um outro móvel aqui, ó. Ele está aqui. Vou botar outra corzinha que é mais bonita. Vamos lá. Vou botar verdinho. Olha só. Eu tenho o verdinho aqui, o móvel verde, desenha titio e ele vai para lá. Então esse aqui tem uma certa velocidade que nós já achamos, que é 90. Tudo bem? Esse aqui nós já achamos que é o quê? 90 km por hora. Beleza? 90 km por hora. Beleza? E esse aqui está sentido contrário. Esse é positivo porque o quê? Porque ele está no quê? Na direção, o sentido dele é o quê? Crescente. O quê? O espaço é crescente. Ó, cresce o quê? A variação do espaço. 50 a 230, ele aumentou a posição, o quê? O valor da posição dele, tá vendo? Está aumentando, tudo bem? Na trajetória. Agora esse cara aqui que parte de 230 para lá para 50. Vamos lá, ele está voltando para cá, vamos supor, tá? Que esse cara também parte aqui o quê? Esse partiu às 8 horas e esse aqui partiu o quê? O verdinho. Olha só, o verdinho aqui partiu também o quê? Num tempo aqui, T1', 8 horas da manhã. E ele demorou o mesmo tempo que o outro veio para cá, também chegou aqui no tempo 2', às 10 horas da manhã. Ou seja, eles levaram o mesmo tempo. Pessoal, uma coisa importante aqui, tá? O tempo nunca vai ser negativo. O tempo nunca vai ser negativo. O que vai ser negativo é a variação do espaço. Ele o quê? Final. É 50 menos a inicial que ele partiu. Ele partiu da inicial quanto? 230. Ó, ele partiu inicial aqui e a final dele foi quanto do verdinho? A final dele foi 50. Então aqui, meus queridos, vejam só, vai ser quanto aqui? Vai ser igual a menos 180. Por quê? Porque
50 menos 230, você diminui e repete o quê? O sinal do maior, tá legal? Repete o sinal do maior. Então é menos 180. Divididos por quanto? Por 2. Então vejam que a velocidade aqui do verdinho vai ser 90 menos 90, o quê? Quilômetros por hora. 180 por 2 dá 90 km por hora, mas vai ser o quê? Negativa, porque ele está sentido contrário da trajetória. Isso aqui vai ser muito importante para a gente quando a gente vê o quê? Movimento uniforme. Tá legal? Quando a gente vê o quê? Vai levar em consideração o quê? O sentido da trajetória. Tudo bem? Tá tudo dominado. Então ele diz assim, um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento, ó, método Monge-Sublin que é importante, ó. Um trem tem 120 metros de comprimento e faz o percurso de Campinas até Marília com velocidade constante de 50 km por hora. Ele gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte do rio Tietê. Ele pergunta o comprimento da ponte é. Então ele quer saber qual é o comprimento da ponte. Meus amigos, é o seguinte, é esse ponto que eu queria chegar para mostrar para vocês, tá? Que todo exercício de velocidade média, tá beleza? Que ele fala o quê? Que vai atravessar um trem, uma ponte, você vai levar em consideração para quê? O cômputo da velocidade média ou do comprimento da ponte que você tem que achar, tá? O comprimento do quê? O comprimento do caminhão ou o comprimento do trem, da locomotiva, tá legal? Você tem que levar em consideração o quê? O comprimento do trem, porque senão ele não ia te dar aqui no exercício, ó. 120 metros de comprimento quem? O trem. Tá vendo? O trem tem 120 metros de comprimento. Então, para o cálculo da velocidade média, você tem que levar em consideração quem? O comprimento do trem. Tudo bem? Quando ele dá num problema de velocidade média, tá? Isso aí sempre cai, meus queridos, sempre cai, tá? E vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá. Então, eu vejo aqui, ó, desenha titio, tá? Eu vou desenhar para vocês verem. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e botar pretinha mais bonito, professor. Aqui é a ponte, onde ele vai atravessar. Ó. Aqui está o trem. Esse aqui. Esse aqui é o trem. E aqui é a ponte. Tá legal? O que ele quer? Olha só, o trem tem quantos metros? O trem tem 120 metros. Tá legal? O trem tem 120 metros. Faz o percurso de lá de Campinas até Marília e com velocidade constante de quanto? Quanto que é a velocidade dele? A velocidade dele é igual a 50 km por hora. Ele já me deu a velocidade, tá? Que ele vai atravessar essa ponte, velocidade constante. E ele gasta 15 segundos para atravessar toda a ponte. Agora, quando você vai fazer esse tipo de problema, que você tem que considerar o quê? Ou seja, as dimensões do que? De um corpo extenso, como o trem, porque ele me deu o que? O tamanho, então é um corpo extenso. Então, o que? As dimensões dele são relevantes para o estudo do fenômeno. Vocês entenderam? O tamanho dele, ou seja, as dimensões, são relevantes para o que? O estudo do fenômeno. Então, você tem que levar em consideração, para a variação de espaço, o que? O tamanho do trem. Você escreveu isso aí? Escreva aí, por favor. Então, probleminha de velocidade média, que ele tem que atravessar uma ponte, certo? E tem as dimensões de uma locomotiva, né, ou de um automóvel, tá? Que ele considera como que? Corpo extenso. Você vai incluir no cálculo da velocidade o tamanho do quem? Do trem, nesse caso aqui, né? Da locomotiva. Tudo bem? Tá tudo dominado? Fala para mim aí, vamos lá. Tá tudo dominado? Então vamos lá. Mas para isso, meu querido, olha só, preste atenção. Você vai ter que considerar o quê? Um referencial. Por quê? Para eu saber o tempo que ele levou para o quê? Para atravessar a ponte, preste atenção aqui, vamos lá. Para você saber o tempo que ele levou para atravessar a ponte, você tem que adotar um referencial. Por quê? Porque é o tempo que você vai considerar que ele atravessou totalmente a ponte. Então, eu vou considerar aqui, ó, meu referencial nesse ponto aqui, ó. Esse ponto P é meu ponto referencial. Por quê? Porque quando ele estiver aqui, ó, passar esse ponto P da ponte,
Olha só, desenha titio, desenha titio. Quando o trem estiver aqui, ó. Olha só, meus queridos, por quê? Quando o trem estiver aqui, ó. Vamos lá. Quando o trem estiver aqui, tá? É que efetivamente o quê? Ele passou a ponte. Ó, o ponto P tá aqui, ó. Tá vendo? O ponto P tá aqui. Então, a partir desse ponto aqui, quando o trem passar com esse ponto P aqui no final da ponte, é o quê? É o tempo que ele levou para atravessar totalmente a ponte. Que vai ser quanto ΔT? Vai ser o ΔT, que é o tempo que ele atravessou a ponte, que foi de 15 segundos. Então, o que vai ser aqui para eu descobrir a ponte aqui? Vamos lá, gente, o tamanho da ponte. Você vai chamar o tamanho da ponte de x. Olha só que legal. Vai chamar o tamanho da ponte de x. Tudo bem? O tamanho da ponte de x. Show de bola. Vamos lá. Agora é o seguinte, o que vem a ser velocidade? Olha só que legal. Velocidade vai ser o quê? Vai ser espaço, ΔS, sobre ΔT. Mas o meu ΔS vai ser o quê? Meu ΔS vai ser aqui, ó. O que eu falei para vocês? Vai considerar o tamanho do trem, porque é o quê? Olha só, presta atenção aqui. Por isso que eu adotei o referencial, ó. Presta atenção aqui, ó. É o ponto P que vai percorrer o quê? O tamanho do trem, ó. Ele vai o quê? O P vai percorrer a distância do tamanho do trem, mais o quê? Mais o quê? Mais o tamanho da ponte, ó. Aqui, ó. O ponto P percorreu o tamanho do trem até chegar ao ponto P aqui, e ele atravessou a ponte aqui, ó. Quando ele chegar nesse ponto aqui, é que eu considero o quê? A travessia dele total. Tá? Meu ΔS vai ser, vamos lá, vai ser o tamanho do trem, 120, mais o tamanho, mais o quê? Mais o tamanho da ponte, que é x, ó. É o que o ponto P correu aqui, ó. O ponto P percorreu, tá legal? Que o ponto P percorreu. E o tempo? Já tem o tempo, é 15 segundos que ele demorou para atravessar a ponte. Tudo bem? E a velocidade é de quanto? Velocidade é de, que ele atravessou a ponte, 50 km por hora. Vou colocar aqui, ó. A velocidade é 50 km por hora. Vamos calcular agora o quê? O x. Vamos lá. Velocidade não é espaço sobre tempo? Então, a velocidade foi de quanto? Ah, só que aqui tem uma coisa, meus queridos. Olha só. Vamos lá. Aqui você tem que atentar para uma coisa. Olha só, atente para uma coisa. Velocidade e espaço tem que estar na mesma unidade de medida. Velocidade e espaço tem que estar na mesma unidade de medida. Tudo bem? Aqui, ó, 120 metros que eu tenho aqui. E aqui está em quilômetros por hora. Você tem que transformar o quê? Para a mesma unidade de medida em comprimento. Então, o que acontece? Velocidade eu vou transformar para metros por segundo para poder usar aqui na fórmula, tá? Não posso usar os dois com unidade de medida diferentes não, tá legal? Tem que estar o quê? Se a distância está em metro, uma unidade de comprimento, a velocidade tem que estar em metros por segundo, tudo bem? Então é mais fácil aqui eu transformar para metros por segundo do que trabalhar aqui com vírgula e transformar para quilômetros, né? Você concorda comigo? Transformar para quilômetros aqui, 120 metros, tá? E para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço o quê, meus queridos? Vamos lá. Eu pego 50, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu faço o quê? 50 divididos por quanto? 50 dividido por 3,6. Aí aqui já vai ser o quê? Vai ser em metros por segundo. Certo, meus queridos? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Lembram disso? Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Aí eu já passo para metros por segundo. Tá tudo dominado? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, minha velocidade vai ser o quê? Minha velocidade aqui vai ser 50 sobre 3,6, porque eu passei para metros por segundo já. O meu espaço é 120 mais x, tá? 120 mais x, dividido pelo tempo que está quanto? Ó, já está em segundos, ó. Tá vendo? É metros por segundo, ó. Já transformei para metros por segundo a velocidade. Então aqui, ó, vai ser 15 segundos, tá vendo? Então está todo mundo no Sistema Internacional de Medidas. Show, né? Maravilha. Vamos lá. Meus amigos, agora quanto que é 50 dividido por 3,6? Fala para mim no chat aí, vamos lá. Quanto que é 50 dividido por 3,6? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 13,9 aproximadamente, tá legal? Então você pode o quê? Dividir, ó. Chega lá, divide, ó. 3,6. Então aqui eu coloco uma vírgula para aumentar a casa decimais, corto aqui a vírgula e corto aqui a vírgula, que já tem a mesma quantidade de casas decimais. Então aqui é 1 vezes 36, dá 36, certo? Aí aqui vai dar 14 a diferença, tudo bem?
abaixo zero, olha que legal, abaixo zero, aí aqui vai ser 3, tudo bem? Então, quanto que vai ser 3 vezes 36? Você já fizeram essa conta comigo, não já? Lembra lá? Vai dar 108, lembra? Então, vai dar 108, tudo bem? 108 para 40, falta quanto? Faltam 32 para 140, certo? Não dá para dividir aqui. Eu coloco o quê? Um zero aqui e uma vírgula, tá? Agora aqui vai ser o quê? Vai ser 8, tá? 8 vezes 36. Isso aqui vai dar 288, tá legal? Menos o quê? Menos 320, tudo bem? Isso aqui vai dar o quê? 32. Vejam só uma coisa aqui, meus queridos. Olha só, observe uma coisa aqui. Aqui não deu 32 e eu não coloquei zero. Quando eu fiz a diferença aqui, 8, aqui também está dando 32. Vou completar zero aqui. Isso aqui sempre vai se repetir esse ciclo, tá? Então aqui vai dar o quê? Vai dar sempre o quê? 8, 8, 8, 8, 8, uma dízima periódica, né? Certo? Uma dízima periódica. Então aqui eu vou aproximar para quanto? 13,9. Que aqui vem 8, então aqui eu vou aproximar para 13,9. Tá legal? Então aqui vai dar 13,9 aproximadamente, tá? Que eu estou trabalhando aproximadamente. Igual a quanto aqui? 120 mais x sobre 15. O 15 está aqui o quê? Dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 15 vezes 13,9 é igual a 120 mais x. Quanto que é 15 vezes 3, né? 13,9? Faça essa conta aí vocês. Vamos lá, vai dar quanto? Já vou botar aqui, tá? O valor, tudo bem? Então, multiplicando os dois, vai dar 208,5 aqui. Vai dar 208,5 igual a 120. Isso aqui, x. Passa para lá o 120, diminui, né, gente? Então, vai ficar o quê? 208,5 menos 120. Tá legal? E isso aqui é igual a x. Quanto que é 208,5 menos, né? Menos 120? Vai dar quanto? Vai dar 88,5, tá? Aproximadamente, tá? Porque eu estou trabalhando aproximadamente. Olha que bonito, gente. Olha que bonito, né? Então, vai dar o que aqui? X é igual a 88,5 metros, né, gente? Metros, tá? Porque é em metros, tudo bem? Porque está em metros. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, para cá. Cada crachá, ó, tá em metros. Então, alternativa, letra B de bola. 88,5. Então, aqui, meus amigos, ó. Então, todo problema de velocidade que ele te pedir, tá? O quê? Que, né, uma velocidade ou tempo de travessia, certo? Ou o tamanho do trem ou da ponte em questão, ok? E aí, o seguinte, você, o quê? Para cômputo da velocidade média, o ΔS, né? Para cômputo do quê? Do cálculo do ΔS, você vai, o quê? Você vai ter que computar o tamanho do trem, do corpo extenso, pode ser um ônibus também, que tem que atravessar, tudo bem? Mais o tamanho da ponte. Se ele te der o tamanho da ponte e te pedir o tamanho do móvel, certo? Do trem ou do ônibus, é a mesma coisa. Vai ser o tamanho da ponte mais x aqui, que seria o tamanho do trem, né? Ou y, que você consideraria, tá legal? Chamando de x aqui, tendo o tamanho aqui em valor numérico, tudo bem? Para o cômputo do ΔS, vai ser o tamanho do trem ou do ônibus, mais o que? O da ponte. Só isso, professor? É só isso, meu querido. Maravilha. Vamos fazer agora a número 2. Vamos lá. Quero que vocês façam a número 2. Vamos lá. Correção da número 2. Ele fala assim da UEL. Um carro percorreu uma metade de uma estrada viajando 30 km por hora. Então, foi a primeira metade, né? Então, eu já sei que vem outra metade, né? Porque o inteiro tem que ter outra metade. A outra metade da estrada, 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso foi em km por hora de... Tá? Na física, quando você vai resolver um problema, desenha, que fica mais compreensível para você. Então, aqui está o quê? A trajetória, que eu falei para vocês. Desenhe, que fica mais fácil para você entender. Então, são duas metades. Tá legal? Então, meus queridos, vejam. Para cálculo da velocidade média, o que você vai ter que ter aqui? Vamos lá. O que você vai ter que ter aqui para cálculo da velocidade média? Se um carro percorreu uma metade, ele partiu daqui, o carro. Desenha titio. Vamos lá.
Desenha titio, desenha titio. O carro está aqui. Tá vendo? Tá em velocidade. Aí ele percorre uma metade. E ele diz que essa primeira metade aqui, ó, aqui nesse trecho, ele o quê? Estava com uma velocidade 1 de 30 km por hora, certo? E a outra metade, o quê? Daqui para cá, porque ele, né, viajou, percorreu duas metades, desenha titio, desenha titio. A outra metade vai ser de quanto que ele percorreu? 60 km por hora, tá? Mas para o cômputo da velocidade total, gente, velocidade média, o que é velocidade média, gente? Velocidade média. Velocidade média vai ser sempre o quê? Delta S sobre o quê? Sobre delta T, certo? Velocidade média vai ser delta S sobre delta T, tá legal? Então, gente, olha só, para ficar mais fácil, ó, vou dar dica para vocês. Toda vez que um automóvel, um móvel, tiver que percorrer, tá? Duas metades, tá? De um certo percurso, duas metades, para o cálculo da velocidade média, você vai fazer o seguinte, olha aqui, o professor vai mostrar para vocês, olha só. Vou chamar essa primeira metade aqui, ó, vou chamar que ele viajou o quê? Aqui, ó, a distância daqui até aqui é x. E a outra também vai ser x, tá bom? Ele percorreu duas distâncias iguais, que são metades, metades são iguais. Percorreu daqui até aqui x e daqui até lá é x. Ou seja, o meu ΔS aqui vai ser quanto? Vai ser 2x, porque x mais x, né, a distância percorrida, eu chamei o quê? De x cada metade. Somando as duas, x mais x dá 2x, o ΔS, que é a distância toda percorrida. Tudo bem? Agora, meus queridos, veja, eu não tenho o tempo total que ele percorreu daqui até aqui. Mas eu sei o seguinte, olha só. Dá para descobrir o quê? Dá para eu deduzir aqui o tempo 1 que ele percorreu o quê? No primeiro trecho. E dá para também o quê? Eu ter uma relação, correlacionar o tempo 2 que ele percorreu no segundo trecho. Por quê? O que vem a ser velocidade, né? Espaço sobre tempo? É espaço sobre tempo, né? Então aqui, ó, na primeira metade, vou botar assim, ó, na primeira metade, olha que legal, na primeira metade, 2 pontos, na primeira metade, ele percorreu com tempo de quanto? Porque eu sei que a distância dele é 2x, ΔS, mas o tempo eu não sei, para somar os tempos aqui. Eu tenho que somar os dois tempos para ter o ΔT total, o tempo total. Vamos lá. Então, ele percorreu o tempo aqui, T1, que eu chamei, vai ser igual a quanto? Olha aqui, ó. ΔT troca de lugar com velocidade, velocidade troca de lugar aqui com ΔT, né? Eles trocam de lugar um com o outro. Passa ΔT para lá multiplicando e velocidade média passa o quê? Dividindo. Então, o T1 vai ser quanto? Vai ser o ΔS, que ele percorreu aqui, que é o tamanho que percorreu daqui até aqui na primeira metade, que é x, é a distância, sobre velocidade. Velocidade 1. Olha que bonito. Não é isso aí? Por quê? Porque velocidade é espaço sobre tempo. Só você lembrar isso aqui, meus queridos. Olha só. Deus vê tudo. Você não vai esquecer. Ó. Então, tempo, eu passo a velocidade dividindo pela distância. Tá vendo? Então, ó, o x aqui, dividindo por V1, vai ser o tempo 1 que ele percorreu a primeira metade. E na segunda metade, ele percorreu com quanto tempo? Olha que bonito, ó. E na segunda metade, percorreu com quanto? O tempo 2 vai ser igual à mesma distância que ele percorreu, que é a outra metade, sobre V2. Vocês estão vendo? Maravilha. Ah, professor, agora você já tem o quê? Você já tem o quê? Você já tem os tempos que ele percorreu em cada trecho, para achar o ΔT total. Então vai ficar assim, meu querido. Olha só, meus queridos. Vai ficar T1 mais T2, certo? T1 mais T2, que é o ΔT total. É o tempo que ele percorreu no primeiro trecho, mais o segundo tempo que ele percorreu no segundo trecho. Vai dar o tempo todo, né? Vai dar o tempo total aqui, o quê? No percurso todo. Porque ele quer a velocidade toda no percurso, velocidade média, ok? Vamos lá. Agora as dicas do professor Anderson. Aqui, gente, dica do professor Anderson, hein? Vamos lá. Então, vejam, quem é a velocidade média? Vai ser igual a quanto? Quanto que é o ΔS? 2x sobre o quê? T1 mais T2. Quem é T1? T1 é x sobre V1. Quem é T2? T2 é quem? T2 é x sobre V2. Agora aqui, ó, eu tiro o mínimo entre V1 e V2. Meus queridos, lembra lá em matemática, quando você estudar no álgebra, lá ano passado? Qual é o MMC entre o quê? Entre incógnitas diferentes. Vai ser o que o MMC, o múltiplo comum?
vai ser o produto delas, não é isso? O MMC vai ser V1 vezes V2. Então, o MMC aqui embaixo, ó, nessas frações, vai ser V1 vezes V2, tá legal? Então, vamos lá. Se o MMC aqui é V1 vezes V2, ó, dica para o já que são diferentes, você faz aqui assim, ó, cruz, credo, multiplicação, que elas são diferentes. Dica do professor Anderson. Então, ó, velocidade média vai ser igual a 2x sobre V2, passa multiplicando por x lá, vai ser V2 vezes x, mais V1 passa multiplicando lá, vai ser multiplicação cruz credo, hein? E depois você multiplica aqui embaixo, ó, V1 vezes V2. Multiplica aqui embaixo, V1 vezes V2. É rápido tirar o MMC, né? Com dica do professor Anderson, vamos lá. Então, ó, V1 vezes x. V1 vezes x. E o MMC deles é o quê? V1 vezes V2. Tá aqui, ó. V1 vezes V2. Tá legal? Agora aqui, gente, é o seguinte, ó. Divisão de frações. Tá vendo? Divisão de fração aqui embaixo. O que eu faço? Repito a primeira o quê? A primeira, o denominador, multiplicando pelo inverso do quê? Do denominador. Então vai ficar assim, ó. Velocidade média vai ser 2x, que multiplica pelo inverso dele aqui, ó. O inverso do denominador, tá legal? Então vamos lá, da fração do denominador. Então vai ser o quê? Vai ser V1 vezes V2, passa lá para cima multiplicando, e aqui embaixo fica o quê? Vou botar o x em evidência aqui, gente, ó. O x em evidência, porque é o termo comum nos dois. Então vai ficar o quê? Vai ficar x que multiplica o quê? V1 mais V2. Vocês concordam comigo? Bota o x aqui em evidência, ó. Fator comum em evidência. Lembra dessa propriedade de fatoração? Bota o x em evidência. Aí fica x vezes V1, V2. Agora, olha o que acontece aqui, meus queridos. Olha que bonito, ó. Pou. Agora que vem a dica final para vocês, ó. Para não perder tempo na prova. Vamos lá, para não perder tempo na prova. Olha aqui, ó. A velocidade média, quando eles têm que percorrer o quê? Metades, tá vendo? Tem que percorrer as metades. Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o produto das velocidades divididos pela soma das velocidades. Vocês entenderam? Então, quando ele tem que percorrer 2 metades, a velocidade média vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o produto das velocidades. Tá vendo? Você não precisa nem calcular o tempo, ó. Nem precisa calcular o tempo, ó. Já deduzi para vocês verem, tá vendo? Deduzir. Olha lá. Então vai ser o quê? Vai ser o produto das duas velocidades dividido pela soma delas. É só isso. Repete aí para mim no chat. Vamos lá. Um outro aqui. Então, continuando a número 2. Vamos lá. Então aqui, ó. Continuando a número 2, você tem o quê? Tem a velocidade 1. Vamos voltar aqui, ó. Velocidade 1 vale o quê? Vale... Opa, peraí, cadê? Próximo. A velocidade 1 vale 30 e a outra vale 60. Então, vamos lá. Então, V1 vale 30 km por hora, tá legal? E V2 vale 60 km por hora. Agora eu quero saber... Então, vamos lá. Agora, corrigindo. Então, quando tem que percorrer 2 metades para achar a velocidade média, quando percorre 2 metades, não precisa do tempo, porque aprendi com o professor antes que vai ser o quê? 2 vezes o produto das velocidades divididos pela soma delas. Legal, né? Show de bola, vamos lá. Velocidade média vai ser 2 vezes V1, que vale 30, vezes 60, divididos por V1 mais V2. 30 mais 60, tudo bem? Então, velocidade média vai ser 2 vezes, tá? Aqui eu vou deixar assim, ó, 30, vou deixar dessa forma aqui, ó, dica do professor Anderson, ó. 30 mais 60 dá o quê? Dá 90. Olha por quê, gente? Olha aqui, ó. Olha aqui que legal, ó. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Pou, tá vendo? Cortei 0 aqui, tudo bem? Tranquilo? Show de bola, né? 30 vezes 6, 3 vezes 6 dá o quê? Dá 150, né? Mas, ó, desculpa, 6 vezes 3 dá 108, 3 vezes 6 dá 18, com 0 dá 180. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Olha que legal. Agora vai ficar assim, ó. 2 vezes, né? 6 vezes 30, 6 vezes 3 dá 18, então dá 180, divididos por 9. Olha que bonito. Show. Então agora aqui, ó. 180 dividido por 9 vai dar quanto? Vai ser 20. Ok? Porque 20 vezes 9, né? 2 vezes 9 dá 18. Então vai ser 20. E 2 vezes 20 vai ser quanto? A velocidade vai ser igual a 40 km por hora. Vamos lá.
Alternativa D. Tá bom? Alternativa D. Espetáculo.